Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de maio de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar já a segunda parte do livro Provas e Lutas. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a Carlinha fazer a nossa prece. Graças te damos, Jesus, por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e que possamos também, nas nossas provas e lutas, lembrarmos dessas aulas, desses estudos, dessas lições que nos mostram bem o caminho a seguir e o que tu esperas de nós. Que possamos honrar também estas aulas. Que assim seja. Em nosso último estudo, o quinto varro no plano espiritual foi recebido com honras e satisfação, e ele pediu, né, ele já podia ir para outros planos, mas aí ele ainda estava assim meio tristonho e falou que ele não esquecia do Tassiano, né? Aí o mentor, o Cláudio, disse para ele que ele ainda tinha tempo, que ele pediu 100 anos e não gastou todos. E aí ele, claro, voltará de novo. Mas o Cláudio disse, antes de tu decidires se vais voltar ou não, quero te avisar que a Tassiano agora só a dor. É a professora que vai entrar agora nas lições. E mesmo assim, ele aceitou o desafio. E vamos começar. Que Jesus nos conduza. Vamos lá para o ano de 250 da era cristã. O ano 250 corria sob nuvens pesadas. Desde a subida de Décio ao poder. Então vamos lá conhecer um pouco desse imperador. Décio, imperador romano, ele nasceu no ano de 201 e desencarnou no ano de 251. Exatamente com qual idade? 50. Velho. Caio Mécio V Trajano Décio foi imperador romano entre 249 a 251. Ele era um general muito tradicional e que acreditava no culto ao Império Romano. Então você imagina aqui o inimigo do cristianismo na condição de imperador. O ano 250 corria sob nuvens pesadas. Desde a subida de Décio ao poder, a metrópole romana e as províncias atravessavam enormes inquietações. O novo imperador odiava os postulados do cristianismo e, por isso, desencadeara terrível e sistemática perseguição contra os prosélitos do novo ideal religioso. Então, prosélito aí na condição de seguidores. Editos sanguinolentos, ordens rigorosas e missões punitivas foram expedidas em variadas direções. Então, é aquilo que a gente diz, o inimigo da causa, ele também vai para o poder. Ameaças, buscas, inquéritos e prisões espalharam-se em toda parte. Fogueiras, feras, espadas, unhas de ferro em brasa. Hercúleo eram os instrumentos de tortura. Tá? E eles pagavam para aqueles que dessem ideias novas de torturas. Hercúleos tenazes e cruzes foram trazidos fartamente aos processos de flagelação. Prêmios foram estabelecidos para quem inventasse novos gêneros de tortura.
E os magistrados, quase todos dados ao culto do temor e da bajulice, olha o culto do medo e o culto da bajulice. Acho que hoje ainda tem muita gente fazendo esse culto, né? O culto do medo e o da bajulice primavam na execução dos desejos do novo César. Em Cartago, hoje ali a Tunísia, né? As famílias cristãs sofriam vexames e apedrejamentos. Em Alexandria, os suplícios se multiplicavam sem conto. Nas Gálias, os tribunais viviam repletos de vítimas e delatores. Em Roma, intensificavam-se os espetáculos de morte nos circos. Então, a gente já percebeu que o ano de 250 estava com tudo. Agora, vale que nós estamos aqui há pouco tempo de transformar o cristianismo em religião aceitável, né? Que é quando vai surgir o catolicismo. E aí acaba o cristianismo. Foi a forma de acabar com o cristianismo, foi aceitá-lo como religião. Entre os sucessos deploráveis da época, a Vila Vetúrio, em Leão, mostrava-se menos festiva, todavia, mais laboriosa e mais frutescente. Desde a morte de Varro, Opílio retirara-se em companhia de Galba. Opílio, pai adotivo de Tassiano, esposo, que era amante, né? Mas de Cíntia. Galba, o seu filho e o filho mais problemático, né? Lembra que ele era da farra, né? Então, o que aconteceu? Ele ficou envergonhado porque Tassiano descobriu tudo. Opílio retirara-se em companhia de Galba para a capital do mundo, sem jamais haver trocado palavras com o genro. Não tocaram no assunto. As terríveis surpresas havidas entre ambos, desde o suicídio de Flávio Súbrio, cavaram entre os dois abismos de silêncio e fria animadversão, expressão de desaprovação total, no fundo dos quais as amargas revelações obtidas jaziam como segredos indevassáveis do coração. Ninguém contou nada para ninguém. Então, isso tudo ficou entre Quinto Varro, o Vetúrio e o Tassiano. Desajustado, desde o instante em que tomara conhecimento da verdade alusiva ao pretérito, Tassiano buscava afogar no serviço as mágoas e as preocupações que lhe conturbavam o mundo íntimo. Devotado à esposa, que sempre lhe merecia o maior carinho, tentou concentrar nela todos os seus cabedais afetivos. Entretanto, Helena casou com ele porque estava apaixonadíssima? Ele casou com ela porque estava apaixonadíssimo? Não. Foi tudo arrumado entre a própria Cíntia e o senhor Vetúrio. Lembre daquela gravidez dela? Sim. Quem é a única pessoa que soube dessa gravidez? A prima. A prima, que é a serva dela, que é a dama de companhia, vamos dizer assim. Devotado à esposa, que sempre lhe merecia o maior carinho, tentou concentrar nela todos os seus cabedais afetivos. Entretanto, Helena era demasiada frívola para compreender-lhe a dedicação. Absorvida em atividades sociais numerosas, viajava frequentemente, ora visitando relações de amizade em localidades fronteiriças, ora seguindo ao encontro do pai e do irmão na metrópole imperial. Estranhara, a princípio,
o afastamento paterno, cuja verdadeira causa jamais conseguiu conhecer. Mas habituou-se, por fim, com a ausência de Vetúrio, supondo que o genitor encontrava mais alegria em envelhecer, tranquilo, na cidade que lhe servira de berço. Essa personalidade aqui, Helena, ainda existe Helena assim? E aí, por que a tia faz essa pergunta? Mudou? Para que a gente possa perceber que esses nossos erros, eles são milenar. Nós repetimos essas mesmas atitudes há milênios. Festas, roupas, futricas, viagens, gastos. Isso é antigo. Sempre acompanhada de Anacleta, sua antiga governanta, era assídua frequentadora do teatro, do circo, das corridas e dos jogos. Não valiam para alterar-lhe a conduta as solicitações reiteradas do esposo, dado à meditação e à dignidade doméstica. A jovem senhora encontrava cada dia 1000 pretextos de ausentar-se, escrava da opinião pública. Ainda temos? Escravos da opinião pública, o que o outro vai achar da minha roupa, o que o outro vai achar do meu celular, o que o outro vai achar do meu cabelo, o que o outro vai achar do meu corpo, o que o outro vai achar. Escrava da opinião pública, das convenções, das modas e dos folguedos impróprios da sua condição. E folguedos aí é baderna mesmo, tá? Vetúrio realmente, ou seja, tá muito bem na fita, né? Sem o pai, sem a mãe, ainda casou com uma mulher fútil. E sem dinheiro, porque esse dinheiro todo é de quem? Do sogro. Sogro, pai, né? Sogro pradastro. Nada dele. Vetúrio realmente se desligara do enteado, mas não largara a mão dos interesses patrimoniais. Claro, é tudo dele, né? E, a fim de proteger-se, enviara à herdade, à sua casa, um liberto grego de sua confiança, de nome Teódulo, para os íntimos Teó, conferindo-lhe o direito de partilhar com o genro os serviços administrativos. Ou seja, ele colocou um olheiro lá. Alguém para dizer para ele o que estava acontecendo. Então, ele não estava lá fisicamente, mas ele tinha um olho lá, ele tinha câmera. Teódulo era um solteirão, inteligente e astuto, invariavelmente disposto à curvatura de cerviz para auferir vantagens para si mesmo. Então, ele era capaz de se submeter a qualquer coisa para obter ganhos financeiros. Fizera-se amigo de Tassiano, mas em muito maior grau da esposa. Lá vem. Fizera-se amigo de Tassiano, mas em muito maior grau da esposa, cavando sutilmente a separação entre os dois. Já eram distantes, ficaram mais ainda. Se a dona da casa pretendia um passeio a Viena ou a Narbona, era o primeiro a apresentar-se para guiar-lhe a condução. Se desejava cruzar o Mediterrâneo para excursões a Roma e adjacências, era ele a pessoa indicada para segui-la de perto,
de vez que o marido, com estranheza para a mulher, não parecia inclinada a qualquer reencontro com o sogro. Tassiano, não obstante o vigor juvenil dos 34 anos, revelava-se profundamente modificado. Não era mais o moço de outro tempo. Ensimesmara-se, recolheu-se para o seu mundo íntimo. Já que ele não era possível encontrar na companheira a confidente desejável, vivia psiquicamente insulado, isolado, aplicando no serviço do campo todo o potencial de suas forças. Não podia crer-se rico, de vez que se achava ligado aos interesses de Vetúrio, preso à fatalidade doméstica. Porque tudo aquilo ali era de quem? Vetúrio. A propriedade era quinhoada de rendas substanciosa, mas a sua posição em família colocava-o em subalternidade econômica, de vez que, no fundo, Helena era a filha legítima, com quem o dono da herdade se entendia diretamente, através de correios constantes. Muitas vezes, considerara a conveniência de adquirir um sítio em que pudesse exercer a autoridade que lhe era própria. Entretanto, a realização nunca saíra do projeto. Será que ele tinha salário separado? Será que se recolhia o fundo de garantia do trabalhador dele? Não tinha nada disso, né, gente? As despesas da esposa eram demasiado expressivas para que pudesse aventurar-se em semelhante cometimento. O dinheiro que ele ganhasse nessa nova casa que ele viesse, essa nova fazenda pequena, daria conta de pagar? Não. Helena despendia somas enormes no fausto de sua carreira social. Ela gastava e não era também com essas viagens todas? Ia para a festa, cada festa é um vestido novo. Mudou? Por isso mesmo, interrompida a intimidade dele com o padrasto, desde a morte de Varro, via-se o rapaz torturado por incessantes problemas financeiros que as suas múltiplas atividades mal permitiam resolver. A única compensação que usufruía era o consolo que lhe vinha da constante ternura da segunda filha, nascera Blandina, em 243. Qual a idade dela, tia Mita? 7 anos. 7 aninhos. Como se fora uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Enquanto a primogênita, menina e moça, apegava-se ao espírito materno, copiando-lhe as predileções e atitudes, a menor colava-se ao pai exclusivamente. Acompanhava-o em seus giros solitários pelo bosque. Seguia-lhe as meditações no jardim. Então, 2 meninas, uma afinidade total com a futilidade da mãe e a outra, Blandina, a menor, afinidade total com ele. Tanto é que ela se cola com o pai. Então isso mostra, gente, que as crianças, esses espíritos que reencarnam, eles buscam aquilo que eles sentem afinidade. É por isso aí o processo da educação na infância. Verificar as tendências negativas e corrigir. Não valiam ralhos da governanta, nem observações dos mais íntimos. Blandina parecia uma flor permanente a engastar-se na destra paterna, ali a enfeitar ali a mãozinha do pai. Parecia uma florzinha, estava sempre ali coladinha. Diariamente, ao amanhecer, era a única pessoa de casa a orar, em companhia de Tassiano, ante a estátua de Cíbele, a deusa maternal. Certa manhã, vamos encontrá-los conversando em extenso vinhedo. Indagava a Blandina, de cabelos soltos, beijados pela luz solar. Papai,
Quem fez o campo assim tão belo? O genitor, sorrindo, respondeu feliz: Os deuses, filhinha, os deuses nos concederam as árvores e as flores para o embelezamento de nossa vida. A menina, embriagada de júbilo, de alegria infantil, tomou um cacho de uvas amadurecidas e perguntou de novo: Mas, papai, qual dos deuses nos traz uvas tão doces? O companheiro, satisfeito com a curiosidade dela, sentou-a nos joelhos, explicando: Quem nos concede a bênção da colheita é Ceres, a generosa deusa da agricultura. Talvez, prevendo novas interrogações da pequena, continuou, porque aqui nós sabemos que eles eram o quê? Politeísta, acreditavam em vários deuses. Se você ainda não leu ou estudou a obra A Caminho da Luz, está no nosso canal, aconselho que você faça o estudo dessa obra. Lá o Emmanuel explica em que momento surgiu o politeísmo, tá? E eu não vou contar, que é para você ir lá ouvir a obra, estudar a obra A Caminho da Luz. Vamos ver o que ele fala novamente, a menina Blandina. Ceres fez longas viagens entre os homens, ensinando-os a arar o solo e a preparar boas sementeiras. Possuía uma filha de nome Prosérpina, carinhosa e bela como tu. Mas Plutão, o rei dos infernos, roubou-a, cruel. Prosérpina é deusa da agricultura e rainha dos infernos, mulher de Plutão. Corresponde na mitologia grega a Perséfone. Interferiu Blandina, interessada. Por quê? E o moço prosseguiu pacientemente. Plutão era tão feio, mas tão feio, que não achou mulher que o amasse. Então, um dia, quando Prosérpina colhia flores nos campos sicilianos, o medonho Plutão assaltou-a e conduziu-a para sua horrível morada. Lamentou a pequerrucha, penalizada. Pobrezinha. E a mãe dela não encontrou algum meio de salvá-la? Ceres sofreu muito, até que lhe descobriu o paradeiro. Desceu aos infernos a fim de recuperá-la. Mas a filha era meiga e bondosa, e por isso afeiçoara-se ao tirano que fora obrigada a receber por marido. Compadecendo-se do esposo, não quis mais voltar. Ceres, então, muito aflita, recorreu a Júpiter, o senhor do Olimpo, mas tantas perturbações sobrevieram que o grande Deus julgou melhor determinar que Prosérpina cada ano passasse 6 meses em companhia da mãezinha e os 6 restantes junto do companheiro. A menina suspirou, aliviada, e comentou: Júpiter, nosso pai do céu, foi sábio e bondoso. Em seguida, os olhinhos vivos e escuros se iluminaram. Abraçou Tassiano nervosamente e indagou: Papai, se Plutão me roubasse, o senhor me procuraria? Replicou Tassiano, rindo-se. Sem dúvida. Mas não há perigo. O monstro jamais nos incomodará. Como sabe o senhor? O paizinho enlaçou-a, informando: Temos nossa mãe Cíbele, Blandina. Nossa divina protetora jamais nos abandona. E aí nós tivemos uma aula junto com Blandina, né, sobre essa turma aí. A pequena, confiante, estampou satisfação e paz na fisionomia ingênua. Enquanto o moço Patrício passava a orientar o trabalho de alguns escravos, a criança correu alhures,
encontrando grande borboleta a mover-se dificilmente. Blandina recolheu-a com extremo cuidado nas dobras do leve peplo de lã e apresentou-a ao genitor, reclamando: Paizinho, será que as borboletas não possuem um Deus que as ajude? Como não, minha filha? Os gênios celestes cuidam de toda a natureza. Mas onde estaria o socorro para uma pobre criatura como esta? Tassiano sorriu e, dando-lhe a mão, acentuou: Vamos comigo, vou mostrar-te. Deram alguns passos e alcançaram límpida corrente. Tassiano, carinhoso, indicou-lhe o córrego cantante e esclareceu: As fontes, minha filha, são dádivas do céu em nosso favor. Deixe a tua borboleta ao pé das águas. Ela está sedenta. A pequena obedeceu, feliz, e ambos, pelo dia adentro, passearam juntos e juntos brincaram, observando os lagartos que se arrastavam ao sol. Para o filho de Quinto Varro, agora introspectivo, a presença da menina era talvez a única felicidade que desfrutava na terra. De retorno à casa, corados e bem dispostos, foram recebidos com grande reboliço. Chegaram o correio de Roma e Tassiano, desconcertado, sabia que um acontecimento desses era sempre um sucesso desagradável para ele. A esposa fazia-se mais exigente e mais áspera. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Foi sim, professor. Então agradecemos assim a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Graça te damos, Senhor. Nosso Pai do céu foi sábio e bondoso.